Olá, tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui de novo. Prazer, meu nome é Thalita, sou convidada aqui da Fisio Vital para a gente estar trazendo sempre conteúdos que tratam sobre maternidade, dia a dia, maternidade típica, maternidade atípica. E hoje eu quero conversar com vocês uma situação que muitas vezes eu enfrento e eu sei que várias outras famílias que possuem crianças típicas e atípicas também enfrentam. E eu queria trocar uma ideia com vocês e trazer um pouco da minha experiência nessa situação e qual é a minha atitude quando coisas assim acontecem. E eu queria estar dividindo isso com vocês no vídeo de hoje. Bora lá? Vamos conversar? Então tá bom. Eu quero falar com vocês hoje sobre viagens com crianças típicas e crianças atípicas. Como vocês sabem, quem já segue aqui o canal há mais tempo, quem já é inscrito e assiste os vídeos, e talvez me acompanha lá no Instagram também. Lembrando vocês, né, vamos nos seguir lá nas nossas redes, por favor. Se você está chegando aqui agora e não nos conhece, segue @fisiovital com 2 L's lá no Instagram, e o meu, @minha especial vida de mãe. Você vai entender um pouquinho do que eu tô falando se você começar a me seguir lá, tá bom? Continuando, eh, eu estive viajando esses tempinhos atrás e em algumas situações eu estava só com a minha filha mais nova, a Ana Luísa, e outras situações eu estava também com a Victória, a minha filha mais velha. A Victória é uma criança que nasceu com uma deficiência. Ela nasceu com microcefalia sem causa definida. Nós já fizemos vários exames genéticos e não foram conclusivos. Então, nós não temos o diagnóstico fechado, né, do motivo pelo qual a Victória nasceu com a microcefalia. E decorrente da microcefalia, ela teve também a paralisia cerebral. Então, a Vic é uma criança que não anda, não fala, não senta sozinha, não come sozinha, tem baixa visão. Então é uma criança completamente dependente. Porém, a despeito de todas essas questões, né, todas essas dificuldades que ela possui, devido à deficiência dela, ela ainda tem um bom cognitivo, né? Para várias situações a gente percebe que a resposta dela é muito boa e ela é bem sapequinha também, porque ela se aproveita de muitas situações. Mas por que eu tô falando tudo isso para vocês? É porque a Victória, em várias situações, ela não se sente muito bem quando está fora de casa. Por exemplo, a Victória é uma criança que sente muito frio, né? Ela sente muito frio. Às vezes tá calor, tá quente, mas bate um ventinho e a gente percebe que ela fica toda arrepiadinha. Então ela está com frio. Ela fica com a pele meio arroxeada. Eu percebo, pego nela, vejo que ela tá geladinha, então ela sente muito frio. Na última viagem que nós fizemos, nós fomos a uma praia do Nordeste. Porém, a semana que a gente esteve por lá, estava muito ventosa, né, tinha bastante vento. Então, vira e mexe a Victoria, mesmo que estava ali uma temperatura de 29, 30 graus, a gente via que ela estava com frio. Então, eu preferi não expor a Victoria em várias situações, porque eu sabia que não seria confortável para ela, né. E aonde eu quero chegar com todas essas informações que eu estou dando para vocês? Em 99% das situações, a Ana Luísa, que é a minha menininha mais nova, estava com a gente. E em 70 a 80%, a Victória estava com a gente. E quando a Victória não estava, eu recebia muitas mensagens no direct do Instagram falando: "Ué, cadê a Victória? Por que a Vicky não tá junto? Por que você tá fazendo tal coisa somente com a Ana Luísa? Ai, senti falta da Vicky. Ah, talvez a Vicky ficaria mais feliz estando com vocês o tempo todo". Não. Sinto lhe desapontar se você esperava que a minha resposta fosse sim. Eu tenho que entender que existem limites de tolerância da Victória, assim como eu sei que você também tem. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de ficar em lugares
com som muito alto, que você não consegue conversar com a outra pessoa, você tem que ficar gritando para a pessoa te ouvir e vice-versa. Eu e a minha paciência, assim, ó, fica desse tamanhozinho quando eu tô num lugar desse. Eu não gosto, eu prefiro um lugar mais calmo, que a gente consiga conversar, que eu consiga te entender bem, que você também consiga me entender. Essa sou eu. E esse é um ponto limitador meu, né, eu fico num ambiente assim, mas se eu puder ficar o menor tempo possível, eu fico mais confortável. Esse é um exemplo. A Victoria, ela tem o fator limitador dela. A gente ficava com ela nos locais enquanto a gente percebia que ela estava bem, que ela estava feliz, que ela estava interagindo, rindo. A partir do momento que eu percebia que ela demonstrava algum desconforto, a gente tirava ela daquele lugar. Ou ia passear em outro lugar, ia fazer outra atividade com ela. A Victoria é uma criança que não gosta de água fria, como eu já disse, ela sente muito frio. Então, ela não é muito fã da água fria, por mais que esteja bem quente, ela não gosta muito da água fria. Então, determinados locais que nós íamos que tinha água mais fria, eu nem tentava colocar ela lá, porque eu sabia que ela não ia gostar. E eu respeitava isso, né? Eu penso assim que muitas vezes, e eu mesmo já fiz isso, eu mesmo já cometi esse erro, pensando assim, ai, se eu não levar a Victoria junto, eu vou estar excluindo. Ai, o que as pessoas vão pensar se eu estiver fazendo só com a Ana Luísa tal coisa e a Victoria não estiver junto, vão achar que eu estou excluindo. Não. E se você, mãe, que está assistindo esse vídeo, por algum momento acha que a sua criança tem que obrigatoriamente estar em todas as situações, não importa se ela está confortável ou não, para. Não faça mais. Respeite o seu filho. Por mais que ele tenha dificuldades, por mais que ele tenha limitações, ele vai mostrar para você quando ele está confortável e quando ele não está confortável em determinadas situações. Eu sigo uma pessoa que, para mim, traz várias lições, e é uma pessoa muito influente, que é o Marcos Mion. E ele tem o filho mais velho dele, o Romeu, que tem autismo. E ele fez um vídeo há uns 3 anos atrás, mais ou menos, e ele sempre utiliza esse mesmo vídeo a cada viagem que ele faz, que o Romeu não vai junto. Porque ele, sendo uma pessoa famosa, imagina, se eu, que não sou ninguém, recebo várias mensagens nesse sentido, imagina ele, que tem milhões de seguidores. Cadê o Romeu? Por que o Romeu não tá junto na viagem? Por que vocês não levaram o Romeu? Ah, a família não tá completa. E nesse vídeo ele fala assim: sim, obviamente, a família nunca estará completa sem o Romeu. Mas eu conheço o meu filho e eu sei quando ele se sente bem e quando ele não se sente bem. Então ele faz sempre 2 viagens grandes, né. Uma viagem ele faz somente com os 2 filhos mais novos, que, como ele mesmo diz no vídeo, que é aquela viagem loucura, né, cada 2 dias muda de hotel, às vezes de país, às vezes de cidade, e corre pra lá e corre pra cá, e pula horário de refeição, come do jeito que dá, na hora que dá, que pra eles, ok, tá tudo certo, mas para o Romeu não. Assim como o Romeu, que é autista, precisa de uma rotina, a Victoria, por exemplo, com as limitações dela, que são diferentes das limitações do Romeu, mas pares nas necessidades, ela também precisa de uma rotina, ela também precisa se sentir segura e confortável, né. A gente não tem, completa noção de como é a questão, eh como que eu posso explicar para vocês como é a total ambientização da Victoria, né? Se ela sabe, já, né, de pronto: "Ah, aqui eu estou na minha casa, aqui eu não é a minha casa, é um aqui não é a minha casa, é um lugar diferente", né, a gente não sabe exatamente qual que é a dimensão, né, dessa noção que ela consegue ter, mas a gente percebe que ela sabe, muitas vezes, que ela está num lugar em que ela não gostaria de estar. Isso a gente tem certeza. E nós respeitamos isso. Porque se ela não está bem, consequentemente nós também não estaremos. Então, a gente não vai se sentir bem naquele momento. Hoje, ainda,
Nós não fizemos nenhuma viagem em que a Victoria não foi. Até hoje, as viagens que nós fizemos, nós conseguimos incluir. Até porque a Ana Luísa é pequenininha, ela vai aonde nós vamos, mas eu sei que vai chegar o momento em que a Ana Lu vai crescer e que ela vai ter as próprias vontades. Ela vai querer conhecer locais diferentes. E eu não posso, eu não tenho esse direito de, Ana Luísa, nós não vamos porque a Victoria não pode ir. Eu não posso fazer isso. Eu tenho filhas completamente diferentes, com necessidades diferentes, e eu sou obrigada a respeitar essas necessidades. Então eu sei que vai ter viagens, vai ter situações em que iremos só eu, o Hugo e a Ana Luísa. E nas viagens, e nas situações, e nos locais que nós formos, que eu sei que eu vou conseguir proporcionar a rotina e o conforto que a Victoria precisa, com certeza ela estará junto. Mas do contrário, eu não vou expor a Victoria a situações que eu sei que ela vai ficar desconfortável. Eu tenho a obrigação de respeitar a Victoria e a Ana Luísa. E se você, mãe, pai, familiar que está assistindo esse vídeo, já passou por situações parecidas e se sentiu culpado por vezes, por não ter levado a criança ou a pessoa, enfim, com deficiência, ou por ter dado prioridade ao outro filho em detrimento das necessidades, né, da criança com deficiência e depois se sentiu culpado por isso, pense, planeje as suas viagens, planeje as situações, para que isso não aconteça. Porque eu já senti isso na pele e eu não gostei. Hoje eu enxergo muito bem quais são as necessidades da Victoria. E como eu já incansavelmente falei nesse vídeo, e eu as respeito. Respeite também. E não se sinta mal por isso. Eu sei que você vai ter que explicar até mesmo para pessoas da própria família que não entendem. Porque somente quem convive com uma criança com deficiência, quem convive com uma pessoa com deficiência, sabe quão difícil é decidir em várias situações o que fazer. Então, às vezes a gente pode receber julgamentos por causa das decisões que a gente toma. Mas saiba que você sempre estará fazendo o melhor para o seu filho, o melhor para a sua família, o melhor para o seu contexto familiar. Tenha isso muito claro na sua mente. E é esse o recado que eu queria deixar para vocês hoje. Saiba respeitar, né? Saber respeitar a necessidade de cada pessoa. No meu caso, eu estou aprendendo a respeitar a necessidade da Victoria e a necessidade da Ana Luísa, porque elas são bem diferentes. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi relevante para você, compartilha, manda para alguém. Às vezes tem alguém que precisa saber dessa informação aqui. Às vezes para dar aquele recadinho. Deixa aqui para mim nos comentários se você já passou por alguma situação parecida. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like aqui para o nosso vídeo. É um prazer sempre muito grande estar aqui conversando com vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!